Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Kasher, Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi. E hoje o nosso tema é o networking da Torá, Rabino Dani. O networking da Torá. Vamos ver se esse assunto tão moderno se liga à nossa Torá, que eu acho que com certeza vai. Mas sempre com agradecimentos, Rabino Dani. BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios para que a gente possa fazer os nossos podcasts. E o tema de hoje, Rabino Dani, o tema moderno, networking, Rabino Dani. Vou aqui colocar algumas coisas a respeito do networking para que você possa entrar nesse assunto profundamente, que é o networking da Torá. Networking é o movimento, pela palavra mesmo já traduzida, net é a rede, working é o trabalho que você faz para criar uma rede de relacionamentos. E essa rede de relacionamentos que você constrói, ela vai te ajudar no caminho da vida com problemas, questões, ajudas, e seja lá o que você precisar, para seguir no caminho dos problemas que a vida te impõe. Até de oportunidades, até de negócios, até de muitas coisas que, né, a rede de relacionamentos que a gente tem acaba ajudando no nosso dia a dia. Então, esse networking, que hoje, inclusive, está extremamente na moda, tem clubes de networking hoje em dia, clubes que você paga mesmo para ir lá e conhecer pessoas, rede de pessoas que trabalham como CEOs, ou como diretores, ou como seja lá o que for. Tem esses clubes, inclusive, de vários níveis profissionais, inclusive. Então, essa movimentação que hoje vai se valorizando cada vez mais, que você ter uma rede de relacionamentos pode, de fato, ajudar você no seu dia a dia. A gente quer saber se a Torá também tem este tema, Rabino Dani, se ela explica esta rede de relacionamentos e como isso pode influenciar, de fato, dentro do mundo das pessoas no seu dia a dia, que é o propósito do nosso Papo Kasher, Rabino Dani. Então, por favor, fique à vontade. O networking da Torá, Rabino Dani. O clube de relacionamentos feito por Moshe, Abraham e Noah, todo mundo lá que se juntou lá para fazer lá o networking deles, para fazer o mundo virar. Bora, pode falar, fica à vontade, o assunto é todo teu. Eu vou falar uma coisa que me vem à cabeça quando se apresentou aqui o título, né? Networking da Torá. O que me volta, baseado nos nossos livros, sobre esse quesito, né? Eu acho assim. A Bíblia já pensou nisso. Quer dizer, Deus já pensou nisso desde os primórdios. Aonde a gente vê isso? No mandamento. Existe um mandamento curioso que aparentemente, se você olha, parece que não está ligado, mas na verdade só pode ser isso. Por exemplo, na Bíblia consta que 3 vezes ao ano tinha que fazer uma peregrinação para ir para o templo. Certo? Sabe o que acontecia naquela peregrinação para o templo? Para começar, a multidão se encontrando junto. As ruas do templo, dos comércios, ficavam lotadas, e as pessoas se encontravam, pessoas que você não via há anos. E lá rolava imagina o que pode acontecer com pessoas que não se vê à distância, principalmente em épocas onde não existia método de comunicação. O preceito é gerado para você ir ao templo sagrado na casa de Deus e pelo menos 3 vezes ao ano você... Porém, o que está atrás disso? O que está atrás do preceito, de fato, é a união do povo. As pessoas se reunirem diante na casa de Deus é o que traz o prazer para ele. Para o Criador do Universo traz o prazer quando os filhos estão juntos. E não é uma coisa que eu estou inventando. Na verdade, isso está escrito claramente, onde Deus chega a pedir, olha, fica comigo mais um dia, porque é muito difícil para mim a vossa separação. Está escrito, é muito difícil para mim a vossa separação. Pergunta os sábios, calma aí, vossa, que vossa? A nossa deveria ser Deus falar com a gente. Não, Deus está com a gente sempre. Deus nunca nos abandona. Em qualquer lugar onde você vai, Deus está com você, que a gente falou aqui nos outros podcasts, inclusive nos últimos. Mas o que é difícil para Deus? A vossa separação. Quer dizer, o que traz para Deus a alegria é a nossa união. Por que a nossa união é importante para Deus? Primeiro, porque para nós é importante, porque a bênção divina vem quando estamos juntos. E mais do que nunca, é a oportunidade que você vai ter
estando com outras pessoas, que vai facilitar muito a tua vida. Tá? Tá certo? Eu vou te falar uma coisa, Interessante. é muito interessante isso. Depois que me veio isso na minha cabeça, eu vou te falar, é real a pesquisa, eu já li isso em diversos lugares. Todo conceito, Renato, de verdade, todo conceito de sinagoga é muito zelado dentro da nossa religião. Por exemplo, Maimônides escreve, no livro de leis dele, você não pode morar numa cidade onde você vai ficar sozinho. Você tem que morar numa cidade onde você tem uma comunidade. Comunidade é fundamental. Aí ele vem e enumera, o que quer dizer comunidade? Comunidade você tem que ter um tribunal, você tem que ter um escriba, você tem que ter um médico. Ele começa a enumerar profissionais que você só pode ir morar numa cidade onde tem esses 10 profissionais. Quando eu paro para pensar nessa lei, você fala assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu posso morar onde eu quero? Eu falo, não. Você precisa ter um networking. É importante de você morar num local, não sozinho. Você precisa estar num local onde há uma comunidade. Pesquisas foram feitas que para as pessoas de maior idade, não há nada melhor do que frequentar uma comunidade. Uma pessoa chega a uma certa idade, perdeu os amigos, já não tem mais ninguém, não sei mais. O que a gente fala? Vai para a sinagoga. O que tem na sinagoga? Você vai ver gente. Você vai estar com pessoas de todas as áreas e de todos os ramos. Porque todos estão indo no tempo, cada um está indo pelo seu motivo. O motivo básico, geral, eles estão indo para orar. Existe em casa de oração. Eu não posso rezar em casa? Você pode rezar em casa. Mas é totalmente diferente quando você reza numa comunidade e quando você reza em casa. Primeiro porque a reza comunitária tem um valor maior, tem um poder maior. E é interessante que até para isso a Shane falou, põe 10, né? Quer fazer a reza Isso. valer? Também é 10. Põe 10. Igual o Maimonides falou, tem que ter 10 no mínimo. E são pessoas, não é 10 rabinos, são pessoas distintas e separadas. Sim. Aliás, a palavra comunidade em hebraico, ela é composta de 4 letras, e entre essas 4 letras, meu querido, a primeira letra é tzadik, a segunda letra, tzadik significa, é uma letra e também representa o justo, segunda letra é beit, a palavra em hebraico é tzibur, tzadik é tzadik, beit é benoni, uma pessoa intermediária, e verechaim, irachá. Uau! Boa! Comunidade tem que ter todas as categorias. Você quer chamar minha comunidade? Tzibur significa comunidade em hebraico, precisa ser composta de gente justa, gente intermediária, gente perversa. Isso é uma comunidade. Você tem 10, você tem 9 justos. Entendeu? Você tem 9 justos. Você não completa o quórum de 10. Entendeu? Se você tem 10 perversos, é um quórum. Então, quer dizer, é interessante essa... Sim. Mas o que eu Ninguém vale mais, ninguém vale menos na hora da contagem desse network. Exatamente. É importante a presença de cada um, indiferente do que faz, etc. É isso que faz a beleza. Existe uma expressão que diz, uma cor opaca, ela não é bela, mas uma mistura de cores é que dá a beleza. Né? Você fala que uma comida gostosa é uma comida agridoce. O doce demais enjoa, muito picante também, não dá para comer, mas uma mistura sal... Não no nosso caso, não é? Não, Picante no nosso caso é a que dá para comer, mas continua. Foi só um pequeno parênteses. Gostamos de pimenta. Gostamos de pimenta. Né? Então, a verdade é que hoje, você faz um levantamento de pessoas, por exemplo, que têm uma certa idade e que ficam em casa, elas perecem antes, elas acabam com a vida delas. A solidão acaba com elas. O que você fala para a pessoa? Vai para a sinagoga. O que ela vai ver? Ela vai ver tanto tipo de pessoas diferentes. Vai conversar com um, vai conversar com outro, vai tomar um café, vai escutar umas palavrinhas, vai ler um livro de história, vai escutar os caras. Porque você tem, obviamente, vamos deixar claro, a sinagoga é um ambiente onde a gente ora para o Criador do Universo. Porém, além disso, é um local que você saiu de casa, você está vendo pessoas ter horário. E é um centro comunitário. É um centro comunitário. É um centro comunitário. É um baita, né? Pô, super. Viu atividades, aulas, coisas acontecendo, sempre tem um monte de coisa acontecendo. Você sempre está ligado do que está acontecendo. Então, sabe, é um local onde diariamente você frequenta e faz toda a diferença. Sim. Ali você cria um leque, assim, aberto para todas as áreas. Não é verdade isso? Sim, eu gostei do que você falou do negócio do Maimonides falar que são 10 profissionais diferentes, não são 10 do mesmo.
10 profissionais diferentes. Sim. Porque a base de networking é exatamente você conhecer o máximo de pessoas possíveis, como eu falei no começo, né, no nosso programa aqui, que você tenta resolver vários problemas da vida, todos os tipos de problema. Se os 10 fossem iguais, você já não tem como resolver todos os tipos de problema, porque não tem o médico, porque não tem o juiz, porque não tem, sei lá, alguém tem que ter os 10 lá. Então, essa teoria dos 10 diferentes é a base do network. A base do network, quanto mais você conhece, quanto mais pessoas diversificadas, maior a chance de você ter alguma solução de problemas, ou seja lá o que for, o aconselhamento, ou seja lá o que for que você precise. E o mais interessante é que você pega na nossa história, você vê que os guetos tinham esse propósito. Apesar de que muitos usaram de uma maneira negativa, porém é isso que deu força para as pessoas. Quando você tem uma comunidade que está junto e você tem a diversidade, você sabe para onde ir. É igual, vamos brincar, que tem uma rua em São Paulo, tipo bem de eletrônico, você vai lá, onde vai? Vai para o 426, vai para o 322 Santa Efigênia, vai para o não sei o que. Exato. Você vai na sinagoga, você pediu alguma coisa, essa moixa lá fala, não sei o que, mas isso aqui não, essa não vai, nem se vai, nem se. Da onde você sabe tudo? Então a gente brinca até, que eu brinco até hoje. Vou para a sinagoga de manhã, depois das orações, a gente se reúne para poder tomar café da manhã. Eu vou comprar rádio, eu vou comprar jornal para poder. Em 3 minutos eu já sei tudo que está acontecendo, tudo sem. É verdade. Sem abrir uma televisão. O que é isso? Se não é, as pessoas estão todas ligadas e antenadas. Você precisa de um e de outro, você sabe para onde recorrer. Curioso, isso só acontece quando você vive não enclausurado. Quando você vive com outras pessoas, que você tem a ganhar, e você tem, obviamente, hora você pede, hora você dá, né? E isso é uma vida comunitária, isso é a garantia. Né? E uma coisa que a gente vê na Torá também, muitas vezes, em muitas histórias que a Torá gera pra gente lá dentro, ela fala sobre buscou a pessoa tal, olhou para a situação tal, fez, então, sei lá, a história de Bilam. Então o cara foi lá buscar o Bilam, que era, não sei o nome dele em português, que era o profeta que podia fazer a não sei o que lá. O outro foi lá, buscou o Og, o outro foi lá, buscou o Magog, o outro foi lá, buscou não sei o que. O outro foi lá... Cara, esse networking, ele fica trabalhando na Torá, cara, o tempo inteiro. Moshe vai falar com Deus, Deus fala, vai falar com não sei quem vai falar com não sei quem, que vai falar com não sei quem, vai, quer dizer, o network vai rolando ali, sem parar, né? Porque a coisa vai andando para tudo quanto é lado. Eu diria assim, se a gente for ir para um pouquinho a mística, é importante a gente jogar essa ideia, este mundo foi criado com este propósito. O que eu quero te dizer é o seguinte, este mundo não foi criado para vivermos independentes. Né? Isso era um mundo que foi destruído, era um mundo do caos. Conforme a mística existia esse mundo que todos eram independentes e não toleravam um ao outro. Esse mundo que a gente vive hoje em dia é um mundo de conexão. Então, é um mundo que a gente precisa estar conectados um com o outro. Não é de individualidade, ao contrário. É um mundo que a gente tem que estar unidos e não viver só. Essa ideia da criação desse mundo. E eu acho interessante que se você for puxar essa questão de você não viver na solidão, e se a gente for ver lá no Pirkei Avot, né, você corrige se não é lá que está escrito, que você tem que fazer um amigo. Ele fala que você é obrigado a fazer um amigo, não é isso? É lá que está escrito isso? Sim, faça para ti um mestre e adquira para ti um amigo. O Knele Rahaver, adquira para ti um amigo. Por que um amigo? Porque você vai ter conexões, você não vai estar sozinho. Você vai ter uma chance de poder dividir sua vida com alguém e ele vai... Hoje mesmo vou te falar, hoje eu recebi a ligação de um amigo que foi para isso. Ele me ligou porque ele falou, cara, hoje eu chorei. E ele queria me contar. Sim. Ele queria falar para me desabafar. E ele saiu melhor, eu tenho certeza absoluta que quando a gente desligou ele saiu melhor, porque dá aquela aliviada. Sim, cara. De fato, a gente não nasceu para viver sozinho. Isso é bem claro, né? Eu acho isso muito claro. E isso é uma coisa também que as pessoas têm que se policiar, porque às vezes o networking, essa conexão, é onde está a melhor saída para o teu problema, e não você se fechar em casa e ficar lá parado achando que ali você vai resolver suas questões. Você está seguro. Não. Entendeu isso aqui? Imagina, olha aqui, ó, eu tive um amigo agora esses dias atrás, ele teve um AVC. A nossa idade, né? A gente é jovem ainda para isso, né? Mas ele teve um AVC, além, e ele, graças a Deus, está bem, e melhorou muito, sofreu uma cirurgia e tudo mais, mas graças a Deus está bem. E um amigo nosso aqui de São Paulo pegou um avião e foi imediatamente para lá. Bonito.
Lindo. Por quê? Porque são essas conexões que fazem sentido. Se você não tem conexões, você fica sozinho. E ficar sozinho é realmente uma questão complexa. Vou te contar uma história do Talmud. Você vai falando, eu vou... Tem uma história do Talmud que existiu uma pessoa, o nome dele era Roni, em hebraico Roni. Esse era o nome dele. E ele era um homem simples ao mesmo tempo, só que Deus escutava ele. Ele tinha um poder assim incrível, sabe? Era um personagem assim fenomenal. Então o Talmud conta que quando precisavam de chuva e os rabinos já tinham tentado de tudo para poder trazer chuva ou não, eles iam para o tal do Roni. Esse Roni, ele fazia um círculo no chão e falava: eu vou rezar para Deus. Ele falava: Deus, eu não sei até que você não vai mandar chuva. Eu já falava assim com Deus, no tete a tete. E de repente Deus começou a chover aquelas gotinhas pequenas. Ele falava: Deus está brincando comigo, isso é chuva? Eu te pedi chuva. É isso aqui, você quer que eu vou sair agora? Falou assim. Aí de repente Deus mandou aquela tempestade. Ele falou: pô, você também quer? Você quer afundar aqui em todo mundo? É assim que se faz. Aí Deus foi, mandou a chuva até que se encheram os poços. Tinha um rabino que viu e falou: se eu não visse com meus olhos que Deus está atendendo o que ele está falando, eu acabaria com esse homem, eu excomungar ele. Como é que ele fala com Deus dessa maneira? E o Talmud conta que esse sujeito, isso, o que importa é agora, isso é só para mostrar a figura da pessoa. Que esse sujeito, certa vez, ele encontrou um ancião, uma pessoa de idade, que estava plantando alfarrobas. Uma planta que demora, ou tamareira, que demora 70 anos para nascer. 70 anos. Ele falou: você tá de brincadeira. Ele estava com o burrinho dele, encontrou um velho. Ele falou: você está plantando isso aqui, você não vai comer, velho. Você é louco? Você acha que você vai comer isso aí? Ele falou: se o meu avô não plantasse, eu também não iria comer. Então o Talmud disse que ele estava cansado, ele deitou para cochilar. E ele dormiu 70 anos. Se diz o Talmud. Aquelas histórias do Talmud que ele acorda, de repente o burro já não existe mais, já está cheio de família dos burros, etc. Quando ele levanta, vê a árvore dando frutos, já dava frutos. Falando: puxa vida, eu não acredito, será que eu dormi 70 anos? Né? E tem até um salmo que fala sobre isso, né? Que 70 anos parece que eu estava dormindo. Enfim, o que aconteceu? No fim da história, ele começou a perguntar pro cara: falou: de que é esse terreno aqui? Não sei, o cara que estava aqui, o cara que plantou, ele falou: imagina, eu sou bisneto do cara. Ele tinha dormido 70 anos, bisneto do cara. Ele falou: puxa, que coisa, né? Ele acordou e falou: deixa eu voltar para a cidade. Ele estava voltando para a cidade. E eles estavam discutindo lá o que dizia o Rony. O que diria o Rony? Não sei o que. Ele falou: calma aí, Rony estou eu. Ele falou: esse velho tá caduco. Falou: tá falando de besteira. O que esse cara de novo velho tá falando? O Rony é velho de 70 anos atrás, ele já era velho. Tá falando que você é Rony. Ele falou: mas não sou eu. Bora aqui. Ele falou: sai daqui. Ninguém então. Ele se viu numa situação muito delicada e sozinho. Ele chegou e fala para Deus uma frase assim fortíssima, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora. Ele falou: Deus, ou você me dá um havruta, ou você me dá um amigo, ou você me dá alguém que vai, ou por favor me tira a minha vida. E essa frase ficou no Talmud: ou amizade ou morte. Se eu não tiver ninguém para compartilhar nada, vou ficar sozinho no mundo e ninguém me olha como um maluco ou não sei o quê, para que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Tem uma rima em hebraico essa frase. Ou havruta ou mituta. É. Então, ele fala: ou havruta ou mituta. Não, tudo bem, mas é que eu lembrava que uma vez você falou disso. Se diz: ou você é amigo, ou me dá uma amizade, ou me dá a morte. Porque a gente vê que esse mundo não foi criado para poder viver só. A gente não foi criado para viver só. Significa a importância da comunidade é algo de extrema importância nos 10. Não, isso que você falou de Rabino saberem que ele tinha esse poder de falar com Hashem, com Deus, e de ele conseguir trazer a chuva, isso é exatamente o propósito da vida enquanto você vive numa comunidade completa, enquanto você se joga para o mundo para conhecer. Por quê? Se eu não conhecesse o cara que consegue falar com Deus, trazer chuva, não ia ter chuva. Então eu precisava trazer isso aqui, eu precisava ir buscar essa solução. Onde eu vou buscar se eu não conheço o cara? Quando eu vou buscar se eu não converso com ele? Onde eu vou buscar se eu não sei nada da vida dele? Onde eu vou saber que ele existe? Né? Exato, não tem como, é impossível. Então, essa conexão que eu acho que é o networking de hoje tenta construir para diminuir o mundo, para botar as pessoas mais próximas, para ter a solução da chuva quando você está realmente numa situação delicada que precisa dela, né? Eu acho
que a própria divisão das tribos de Israel, vamos pegar, estamos falando da nossa história também, estamos falando do networking da Torá, a divisão das tribos de Israel e a ocupação de cada tribo é um dos maiores networks que você pode existir. Então existiam os sábios que estudavam a lei, a Bíblia, etc., que eles eram chamados de Issachar, e em compensação ele tinha um outro irmão chamado Zebulun que estava fazendo business em navios, vendendo mercadoria no mundo afora. Entendeu? Era uma tribo de Zebulun. Depois você tinha aqueles que eram os levitas que trabalhavam no templo sagrado, mas você tinha aqueles que trabalhavam no campo e davam Para comer. Quer dizer, eles abençoam a mim, eu dou para eles. Quer dizer, se você for ver o movimento que gerou cada uma das tribos, o que cada um fez e a circulação que tinha entre elas, a união que tinha entre elas, isso aqui é uma comunidade que está todo mundo abastecido, está todo mundo. Você sabe a quem procurar, você tem com quem contar. Esse negócio também mostra um pouco a divisão de ocupações, de trabalho das pessoas, né? Porque você não é todo mundo que faz a mesma coisa. Não. Quando a gente ia desmontar os acampamentos, né? Tinha o cara que tinha que pegar as madeiras, tinha o cara que tinha que pegar as carroças, tinha o cara que tinha que pegar... Cada um tinha a sua função, né? Nós estamos próximos agora do Ano Novo Judaico. Nós vamos ler uma porção que diz o seguinte: vocês estão hoje presentes diante de Deus, vosso Deus. Aí, já falou, vocês estão. Não. Vem a Torá e fala, quem está diante de mim? A Torá relata 10 pessoas. Aí eu dei de novo. Então a Torá fala, quem vocês estão? Diz a Torá, desde aquele que corta madeira até aquele que bombeia a água. Quer dizer, está falando 10 pessoas, categorias bem diferentes um do outro, mas você sabe o quê? Todos vocês estão presentes aqui comigo. Esse versículo refere-se ao Ano Novo Judaico. Quando que nós estamos todos unidos? É as festas que nos unem. É a festa que une as pessoas da comunidade que vão para um templo. Quem vai lá? 10 tipos de pessoas completamente distintas uma da outra. E essa é desde umas 3 datas, né? Oi? Será uma das 3 datas que todo mundo... Uma das 3 datas, oficialmente, são as 3 festas, que é a festa da Páscoa judaica, que é a festa do Pentecoste, que é a entrega da Torá, que é Shavuot, e a festa de Sukkot, que é a festa das cadeiras. Essas são as 3 festas que tinha que fazer peregrinação. Mas quando que a gente é julgado, e quem é julgado? No dia de Rosh Hashanah, é o dia do Ano Novo Judaico, quando toda a humanidade é julgada, não apenas o judeu. Toda a humanidade, porque foi quando Deus criou Adão. Adão é o primeiro homem, então toda a humanidade é julgada no Ano Novo Judaico, que vai chegar logo agora. Então esse Ano Novo, o Ano Novo Judaico mostra a data que Deus ele julga todo mundo. Então a Bíblia, quando fala que vocês estão todos aí, a Bíblia dá 10 tipos de pessoas completamente. Tem as pessoas mais sábias, tem as pessoas mais simples, tem aquele que corta a lenha, tem aquele... Para te dizer o seguinte, um não é menor que o outro. Um não é menor que o outro. Todos aqui é fundamental para o outro. Tá bom, você está estudando agora, você não precisa de madeira para aquecer tua casa e para fazer comida, etc. Você não tem um lenhador, o que você vai fazer? O outro está bombeando água aqui, só carrega carregador de água. E diz, você vai traga... Que é carregador de água. Então, mas precisa de todo mundo. Então, e a autoridade de todo mundo aqui traz um outro ponto aqui do networking. Às vezes a pessoa fica focada que ela tem que fazer networking só na alta cúpula, ou só em determinado lugar. Errado. A Torá está mostrando exatamente o contrário, exatamente o oposto. Porque às vezes o que você vai precisar são coisas mais simples, coisas mais complexas, a coisa que o pedreiro vai fazer, a coisa que a marceneira vai fazer, o engenheiro vai fazer, que o médico vai fazer. Então, se você fosse fazer um networking focado só, não vai vir ninguém aqui apertar teu parafuso. Exatamente. O parafuso do cara não vai vir. Exatamente. Quer dizer, a plenitude se encontra quando todos estão, desde o maior ao menor. Isso é a plenitude. Você está entendendo? E eu acho, quando você fala, eu acho que agora me vem um insight, assim, na cabeça, mas na mesma pegada. Quando você está falando de o networking, que está falando de pessoas, indivíduos separados, aqui, que é o propósito do tema, mas assim como acontece no macrocosmo, acontece no microcosmo também. Então, você fala o seguinte, eu tenho um organismo, imagina se a cabeça vai viver sozinha, sem o pé ela não vai para lugar nenhum. Quer dizer, os órgãos que estão presentes dentro do nosso corpo, eles precisam viver juntos.
Porque um dá para o outro, que o outro precisa para a saúde de todos, eles precisam estar unidos. Sim, é verdade. E se te falta, Deus nos livre, uma Faz vitalidade muita muito falta. faz muita falta. Faz muita falta. Um pequeno buraco no coração, acabou. Que não sei. Olha, casualmente estava aqui, quando eu estava vindo para cá, eu vi um Instagram que mostrou um carinha que ele nasceu sem os 2 braços e sem as 2 pernas. E ele estava exatamente falando isso. Ele estava falando, cara, você tem coragem de reclamar, sendo que você tem toda a coisa básica da vida que você acha que é nada e que é tudo, você consegue reclamar tendo tudo. Porque, na verdade, você tem tudo. Você põe o teu pé no chão, porque você não sabe o que é pôr o pé no chão. Você pode pegar a tua água em cima da mesa, eu dou uma entrevista aqui, você consegue pegar a garrafa da água, você consegue ir no banheiro, eu não consigo ir no banheiro. Você está reclamando, você consegue levantar e ir no banheiro. Então, se você não sabe dar valor nem para coisa básica, quanto mais para as coisas grandes da vida. Você não está sabendo nem, você está reclamando de quem você está reclamando. Você entendeu? Então, tipo, eu acho que isso aqui, revertendo, porque você trouxe um assunto que eu acho que faz total pertinente ao que a gente está falando, é que não adianta, se você não buscar suas conexões, querer que o corpo funcione por completo, porque você vai estar sozinho. E sozinho você não consegue as soluções para as coisas da vida. Não vai. Até nessa questão de você olhar no Instagram, vocês vão falar que eu tivesse isso aqui ao vivo, e tivesse aqui uma pessoa que, caso o Shalom não tenha a perna e o braço, você não consegue reclamar na frente dela. Na frente dela você não reclama. Você pode reclamar na hora que você for embora. Mas eu quero ver se tem coragem de chegar na frente dela e falar alguma coisa. Ele vai falar, você tem certeza? Tem certeza? Exato, você não vai nem ter coragem. Você vai É ficar- isso mesmo? Haja, né, É isso mesmo. cara de pau pra você poder fazer uma reclamação na frente de uma pessoa que está nessa situação. E ele vive bem, entendeu? Então, tipo, eu acho que essa questão de você entender que as conexões dos órgãos e das pessoas, elas vêm, na verdade, para te construir uma vida melhor, não é? Não é para te encher o saco, não é porque o cara vai ficar pentelhando você, porque você conheceu 2, 3, 4, não. E também não é porque você é entrão lá, vou lá, vai ficar me enfiando nas coisas. Não, não é para se enfiar. É para criar conexões, é para você criar um corpo vivo, um corpo que ele tenha soluções para todas as questões. Entender que a diversidade traz a plenitude. Eu acho que esse é um ponto tão importante. Eu vou te falar, a gente está num período do ano perfeito para isso, porque logo no início do ano que a gente está chegando, tudo leva a isso. Então as pessoas se reúnem, vão estar juntando no templo sagrado. Os preceitos têm tudo a ver. Então a gente se perdoa um outro, mesmo que a gente fala um com o outro, não sei o que mais, está lá aquele que falhou, aquele que não falhou, está todo dia do perdão. Chega a festa nas cabanas, está todo mundo unido debaixo de uma cabana, não faz diferença se é inteligente ou não inteligente, a criança é pequena, velha, ou se não está todo mundo unido. Pegamos as 4 espécies e unimos, se falta o chorão que não tem, que é uma das espécies que não tem nem gosto e nem cheiro, que representa aquele que não tem nada, não, você não cumpriu o preceito. Quer dizer, todos esses preceitos que a gente está falando agora mostram a importância que tem da gente, da diversidade. Como que isso traz a plenitude da humanidade? Então, isso não é uma história, também você concorda, o Rebbe de Chabad. Não sei se a gente contou no nosso movimento Chabad. O Rebbe Maharash, Rebbe Shmuel. Maharash era um grande Rebbe. Grande amigo. Quarto Rebbe do movimento Chabad, viveu em Lubavitch, na Bielorrússia. Estamos falando da cidade de Lubavitch. Lubavitch é uma cidade onde era o coração aliás, Lubavitch significa cidade do amor. Lyuba é amor, em russo, Lubavitch é cidade do amor. E conta o seguinte, que tinha na cidade de Lubavitch um mexicano, um louco, pachuta, um cara louco que sempre ficava lá. E o que acontece? Esse louco sempre queria falar com o Rebbe, mas os Hassidim não deixavam, vai deixar esse maluco atrapalhar a vida. A vida do Rebbe é uma vida, sabe, é uma vida bem cheia de tarefas. Ele não vai atrapalhar o cara maluco de falar. Mas ele queria, tentava e não deixava. Aí tem que ele teve a ideia, esse maluco. Tem que ele. Qual a ideia? Isso é uma questão verídica. Ele falou o seguinte, quer saber? Eu sei que esse Rebbe, ele anda muito, às vezes ele vai para o campo, vai poder prestar a cabeça, meditar, etc. Ele pega uma carruagem e vai. Então, os discípulos pegam a carruagem. É conhecido que esse quarto Rebbe desfrutou muito dos bens materiais. Então ele estava na carruagem, conta que a carruagem tinha cavalos brancos, tinha lugares para colocar litro, era uma carruagem assim, especial, digna do quarto Rebbe de Chabad. E quando ele estava saindo, esse maluco entrou no meio da estrada, o cara parou, mas de repente morreu. Aí que ele foi lá, ele subiu lá e cochichou com o Rebbe respondeu, quando foram pegar ele pulou,
saiu todo alegre, gostoso, feliz da vida, conseguiu falar com o Rebbe. Aí perguntaram para ele, escuta aqui, meu, o que você queria tanto encher o saco dela? O que você falou com o Rebbe? Ele falou, eu vou te falar a verdade. Eu vou te falar a verdade. Eu vou te falar a verdade. Eu me sinto muito só aqui. Eu sou o único maluco desse local. Eu me sinto muito só aqui. E eu tava muito chateado. E um maluco da cidade do lado me chamou pra ir lá pra com ele, mas eu fiquei receoso. Se eu devo ir, eu não devo ir. Porque afinal de contas, sabe, eu tô aqui, eu não queria saber o que ele me disse. Ele falou, eu fui perguntar por ele se devia ir ou não. Aí o que ele me respondeu? Ele falou, olha, isso não, você é nosso mexicano, esse ficar aqui. Essa cidade tem que ter você. Eu saí feliz da vida, eu tenho um papel aqui também, Lubavitch. Quer dizer, é uma história louca, mas ao mesmo tempo, olha só, o Rebbe trouxe ele para Colônia, ele estava se sentindo só. Ele falou, não, você é meu, entendeu? Essa cidade temos que ter um, e você é o cara. Na tua ocupação, você é o cara. Nós precisamos de você. Não me vai, porque se a gente vai ficar sem um louco na cidade. Sabe que me trouxe, muito bonito, porque me trouxe uma coisa, você falou, você é o nosso louco dessa cidade, me trouxe um ponto aqui tão importante, que também você tem que saber dentro do teu network, dentro das pessoas que você se conecta, qual o papel de cada um delas. Porque também, às vezes, você usa seu network da maneira errada, e aí depois você acha que não funciona. E você tem que tomar um determinado cuidado com isso. Porque o louco é para ser louco. Exato. O louco não é para ser sábio. E ele tem importância. Ele tem o papel dele. Isso, que quando ele passa, todo mundo se diverte, quando ele passa, seja o que for, todo mundo tem o papel dele. Tem o papel dele, ele ocupa o espaço que é dele. Exato. E o networking, na verdade, quando você vai fazer com que isso aconteça, olha, também, desculpa, mas não sei, tá me vindo essa história do Bilá, não sei lá por quê. Esse foi Profeta Pagão. Profeta Pagão, que chamaram ele para ele fazer uma maldição para o povo judeu. E ele falou o quê? Ele falou, não consigo. Deus não me permite. Deus não me permite sair da minha boca, eu vou ter que fazer para cá, vou ter que dar uma bênção e não vou poder falar coisa ruim. Então, se você chamar o cara errado, você em vez de levar uma maldição, você leva uma bênção. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, o networking, cara, e aqui você trouxe a história do louco, e eu acho que é uma história muito boa para ilustrar isso com a resposta que o Rebbe deu para ele, é que cada um tem o seu papel e cada um tem. Então, às vezes também a gente fica bravo, e isso acontece muito. Olha, tá me vindo mil coisas, mas acontece muito com os rabinos. Por quê? É uma briga entre eu e minha mãe. Minha mãe fala, rabino tem que saber tudo. Eu falo, não, claro que não, porque o rabino é igual um médico. Se você tem um médico que é clínico geral, você tem um médico que é ortopedista, tem um médico que é cardiologista, tem áreas. Cada um tem uma área de atuação. E, por exemplo, se você pegar um que é introspectivo e estudioso, ele nem quer falar com você, ele quer ficar quieto no canto dele estudando. Então você está falando, mas ele é rabino. Sim, mas ele é um ser humano que escolheu da vida dele ficar sentado estudando, ele não quer falar com você. Então, olha que difícil, porque supostamente, se você chegar para um médico que fala que ele é ortopedista, você não vai querer que ele te opere do coração. Sim. Tô certo? Você não vai falar, vem cá, opera meu coração. O cara fala, cara, eu não sei o que eu tenho que fazer aí, mas se você tiver... Não vai, você sabe claramente disso. Então, o que eu quero colocar é que nessa construção dos nossos networkings, a gente também tem que conhecer as habilidades das pessoas com quem a gente está lidando. Sim. Sejam rabinos, sejam as pessoas com quem você vai lidar no dia a dia, seja o louco. Sim. Porque aí você não vai cobrar do louco que ele é um estudioso. Ele é um louco, ele vai ficar vivendo a vida dele na loucura dele. E tá bom, isso. É para isso que ele veio. Tem uma passagem curiosa que o nosso Rebbe, ele escreve no primeiro livro, em 1943, chamado Dia a Dia, Yom Yom. Ele escreve uma coisa fenomenal. Ele fala que é uma pena quando você dá para uma pessoa capacitada de lapidar pedras preciosas para fazer pão. Pão é importante, mas puxa vida, ele está numa ocupação que ele poderia fazer outra coisa, ele é especial nessa área, você está gastando o tempo que ele tinha de lapidar pedras para fazer pão. Não estou falando que pão é muito importante, mas tem outras pessoas que podiam se ocupar e fazer pão. Então, eu acho que esse é o sucesso do networking que você está falando, você ter a capacidade de visão, de entender se essa pessoa ela é qualificada para aquilo que você precisa. Perfeito. Isso aqui se você tem essa capacidade, você está bonito na frente. Aí você vai criar, aí você tem grande chance de prosperar. Que você soube, você foi um visionário de ver, calma aí, quem para o meu projeto
né, dessas pessoas é a mais qualificada para aquilo que eu preciso, né? Porque a interdependência dentro de uma comunidade, quando você vai viver numa comunidade e você está fechado a entender um pouco mais, não é sem enxerido. Também não estou falando isso. Vai, fala, Dante, quem você faz, quem é você, qual a tua mãe, qual é teu pai. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando assim que é importante, eu acho que esse é o ponto que a gente quer colocar, que é importante você ir atrás um pouco mais das pessoas, porque o networking supostamente ele faz isso. O que ele faz? Ele põe eu e você sentados aqui, a gente não se conhece para que a gente se conheça. O que a gente vai fazer? Oi, Renato, oi, Dani, vão levantar e vão embora? Não, cara, isso aqui não é networking. Obrigado. Sim. Apertei tua mão e saí fora. Não. Então, se você quiser saber se essa pessoa é qualificada ou se aquela pessoa é qualificada, você, na verdade, tem que tentar conhecer ela um pouco mais, puxar um pouco mais dela para saber o que você, de fato, pode ser beneficiado no bom sentido. Aqui não está falando que tirar vantagem, é ser beneficiado no bom sentido com as pessoas onde você vai ter esse relacionamento feito. E outra coisa que é importante, que também está escrito nos livros, veja, é um tema tão importante que a gente vê, que na Torá já se pensou em tudo isso, que fala o seguinte, fica antenado. Já dizia o fundador do Hassidismo, aliás, é o aniversário dele agora, né? Já foi dia 18, dia Lula agora. Então, ele diz assim, ele diz uma coisa clara e objetiva. Falou, olha, presta atenção aonde você está indo, aquilo que você está escutando, aquilo que você está vendo, porque tudo é providência divina. Então a gente tem que estar antenado. O cara que está antenado, sabe, ele falou o seguinte, calma aí, você vai falar, puxa, eu estava precisando de um cara. Eu falei, pera aí, eu conheci um cara. Eu posso te ajudar. Não sei nem porque eu conheci ele. Porque não sabia. Agora, tipo, eu não sabia, né? Não sabia, e de repente eu posso te ajudar. Eu falei, porque olha só, não é à toa que eu encontrei aquela pessoa. Você pode ajudar outra pessoa, né? Então ficar antenado, isso é importante. Eu tenho uma, foi assim que eu vi. Eu acho que já contei essa história no Papo Caché, mas não importa, eu vou contar de novo, porque eu acho que ela é super útil agora. Uma vez eu gosto de jogar golfe. Faz muitos anos que não jogo, pra falar a verdade, mas eu gosto realmente bastante. Eu estava jogando golfe num campo, eu estava jogando sozinho, e tem pessoas que jogam com outras pessoas, 4 pessoas que jogam. Então eu sozinho fui mais rápido. Eu estava sozinho, né? Você vai mais rápido. E eu cheguei num casal de senhores de idade. E eu joguei o finzinho do campo com eles dois, e eu fui tomar um banho que eu saí. Esse senhor estava lá no lugar de descanso, comendo pipoca e tomando um uísque. Eu, vem cá, vem comer pipoca comigo, vem comer pipoca comigo. Aí eu sentei com ele. E aí ele me trouxe essa questão, que eu falei, a gente começou a falar de um cara, né? Aí do artista, X, na época era uma história, e eu falei, porque ele tem muita sorte. Aí ele falou assim, sorte? Aí depois eu descobri que ele era judeu, eu não sabia mesmo, mas porque ele falou isso que eu vou falar agora. Ele falou, sorte? Ele falou, você sabe como se fala sorte em hebraico? Aí eu falei, sei, mazal. Aí ele falou, sim, mazal, sabe o que quer dizer? E aqui, só vou fazer um parênteses, é que a gente sempre faz essa analogia, não analogia, não sei como fala isso, que tipo, numa palavra você pega as letras, cada letra Acrônimo. é um acrônimo de outras palavras. Então ele trouxe desse jeito, não sei, para mim foi desse jeito, eu já sei que tem outras pessoas falando diferente disso. Ele falou assim que o mem do makom, que é do mazal, desculpa, o mem é makom, é o lugar. É o lugar. Letra M seria makom, que é o lugar. Local. Isso. O zain, que é o Z, o mazal, é zman, que é o momento. É o momento. E o lamed do final, que é mazal, o lamed do final, é lá só, que são as suas atitudes. Ele falou assim, então, sorte é se quando você está no lugar certo e no momento certo, você toma alguma atitude. Atitude correta. Por quê? Porque se você não tomar atitude, você não vai ter participado daquele momento. Você só vai ver acontecer e você vai embora. Deixou vazar. Se você estiver no momento certo, mas no lugar errado, e você quer tomar atitude, mas você não está no lugar certo, então você não consegue. Se você está no lugar certo, no momento errado, e você quer tomar uma atitude, você também não consegue. Você também está no momento errado. Então, por que eu estou trazendo isso? Que se você quer construir um networking de qualidade e ter sorte, significa que quando você estiver no lugar, que agora por isso que me veio isso, sim, você falou, você tem que estar no lugar, você tem que ficar antenado e você tem que tomar as atitudes ali. E isso que chama em hebraico o mazal. Você tem sorte quando você faz isso. Por quê? Porque como o Baal Shem Tov falava, nada acontece por acaso. Hashem te pôs lá naquele momento e você não vai fazer nada, você vai deixar aquilo passar em branco por você e vai embora.
Cara, amanhã você pode precisar daquilo como ouro e você fala, cara, não registrei. Perdi aquela chance que eu tive. Cara, ele estava na minha frente e eu perdi. E aí você vai entender que você deveria ter tomado atitude. Então, quer dizer, também para você fazer um dos propósitos do networking, que é isso que eu quero trazer, a consequência é sorte. Se você faz um bom networking, se você toma as atitudes na hora certa, com as pessoas certas e fica antenado e toma. Isso aqui te traz sorte? Isso aí traz sorte. Não é interessante? Claro. A sorte para mim veio essa conexão toda agora. Eu falei assim, não sei, Rabino, você tá melhorando, viu? Eu não era assim. Não era assim, não. Eu era 2.0. Eu era 1.0. Aí convivi com você uns 15 anos, eu fiquei 2.0. Eu não consegui, mas agora tá melhorando. Já tá 2.1. Não, mas é interessante isso que você falou, uma coisa muito boa. Não é, porque, cara, você vive numa comunidade, quando você vive numa comunidade, os problemas vão aparecer. Vamos ser honestos? O problema vai aparecer, para todo mundo os problemas vão aparecer, de todo tipo. Até de dinheiro, não é? Não estou falando de problemas, não, qualquer um. Problema de dinheiro, problema de emprego, problema de vida, não, problema de saúde. Estão aqui com o Rabino Dani debilitado, infelizmente, com aqui a perna queco-queco, vai ficar bom se Deus quiser. Então, já, mas esse networking que você tem que fazer dentro da comunidade que você convive é para te ajudar na mecânica, e isso tá, como você explicou hoje, está na Torá lá dito, tem que ter os 10 caras diferentes, a diversidade que vai trazer a solução e ajuda para que você consiga botar seus problemas em dia. Isso é muito interessante, isso é muito, muito, muito interessante mesmo, porque a Torá, na verdade, incentiva essa união de pessoas, incentiva que essas pessoas subam 3 vezes por ano para ficarem juntas, a Se conhecerem. se conhecerem. A Shem fala, cara, puta que pena o dia que vocês forem sair. Que pena que eles forem. Muito difícil a vossa separação. Eu vou estar com vocês anyways, mas vocês vão se separar, sabe? Isso aqui é triste, ficam mais um dia. E essa conexão, se você criar uma conexão de qualidade ali naquele momento, bem provavelmente na extensão disso, amanhã na sua vida, você vai ver que essas conexões fizeram todo sentido para outros momentos da vida que você nem podia imaginar. Eu tenho um cara que sempre fala o seguinte: Rabino, deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. O importante não é ser rabino, é ser amigo do rabino. Se eu sou seu amigo, eu sei que você vai me abrir porta de tudo em qualquer lugar. Quer dizer, no sentido, já que você conhece muita gente, se eu precisar de alguma coisa, então o importante não é ser o rabino, é ser amigo do rabino, de alguém que tem essa conexão, né, que pode te conectar. Ah, é isso que você precisa, vai para lá. É isso que você precisa, vai para Ele cá. fala que você não precisa ter barco, você precisa ter um amigo que tem barco, que é melhor. Você só passeia e ele fica com tsuras, ele fica com o problema e você só vai passear. Eu vou te falar. Se você for pegar a filosofia do nosso movimento, é bem isso. Quer dizer, o Rebbe manda, de repente, um sujeito ir para um canto do mundo que ele não conhece ninguém, meu, se vira e faz, vai conhecer todo mundo, agrega todo mundo e você vai conseguir viver. E as pessoas prosperam assim, do nada. O que me chama muita atenção é como essas pessoas, né, que a gente vê que são pessoas que não tiveram estudo acadêmico laico. E muitos desses não fizeram nem terceiro colegial, e muito menos faculdade. Tá? E quando você vê, são pessoas que têm contato com presidentes. Cara, você pode ter público que você nunca vai conseguir ir lá, e de repente você pega um rabino que nunca estudou lá, e você vai, por exemplo... Nem a língua falava. Nem a língua falava. Foi pro lugar e nem a língua falava. Você passa no hall da fama lá do nosso ambiente, lá, você vai ver que estava com o presidente Bush, estava com o presidente Sarney, estava com o presidente Figueiredo, vai tentar falar com algum desses. Ele estava lá no gabinete falando, etc. Você fala, da onde para onde? Como que pode uma pessoa que não é daqui, nasceu na Polônia, de repente vai para os Estados Unidos, vem para cá e de repente está com... Como é que se chega a essas pessoas se não é um network? É total network. É total network. E ele tem que fazer isso sem parar, porque senão ele não consegue nem prosperar, não consegue nem andar, nem viver. Exato. A gente tem que lembrar que os rabat que vão para o mundo, né, eles iam sem dinheiro nenhum. Não é que o cara ia com grana no bolso. O cara ia sem nada, meu. O cara tinha que fazer a coisa virar sem nada. A condição era assim. Você vai para um novo local, um novo país. Vou te mandar para um novo país. Primeiro ano a gente arca. O segundo ano metade, dali para frente você tem que se virar sozinho. Então ele tem que saber que tinha essa regra, pelo menos um pouco mais... Porque primeiro ano o cara veio, o cara não sabe ainda, ele precisa ter tempo, ele não pode perder o tempo que ele tem que visitar as pessoas para criar, né? Porque nele ele não pode ficar também, certo? Porque senão ele não vai conseguir, aí depois que ele já deu 2 anos para ele, se ele não teve sucesso de manter, de fazer o seu networking em 2 anos, ele não vai prosperar mais. Então,
Não, legal. É interessante essa filosofia. Um ano inteiro, meio ano parcelado, aí depois você tem que... Você já deveria você já ter criado, já tá no esquema. Você sabe que um monte de gente fez ali daí para Israel esses tempos, e também tenho amigos que mudaram para outros países, porque essa onda de sair do Brasil rolou muito forte. E esse tema dos 2 anos, é engraçado esses 2 anos. Não? Eu falo, então, Assim que é. Né? então, porque esse tema dos 2 anos é um tema comum entre as pessoas que vão, os expatriados que vão embora, que é um tempo exatamente para ele conseguir se adaptar ao local onde ele foi mudar. Assim eu ouvi de um amigo meu dos Estados Unidos, que falou, cara, eu cheguei aqui, foram 2 anos para me adaptar. Assim eu ouvi da minha própria irmã, quando foi para Israel, falou, demorei 2 anos para me adaptar. Esses 2 anos é realmente um tempo necessário para que a pessoa se adapte. E aqui também tem outra parte importante, que você tem que saber dar tempo ao tempo. Você também tem que saber isso. Você tem que saber que as coisas não vão vir na hora. E que você talvez vai ter que ativar seu network mais do que você imagina, né? Você fala, eu conheço o Dani certamente conhece, vou ligar para ele. Cara, não. Aí você fala, pô, então eu não vou achar o cara. Não, Calma, meu. Calma, vai. Vamos continuar se mexendo. O que a gente tem que lembrar, tem aquela historinha que fala que você está a 7 passos de qualquer pessoa do mundo. Não é verdade? Dizem isso, né? Eu não sei. 6 pessoas, você chega 6 ou 7. E eu não acho que é mentira, não, tá? Eu acho que isso é fato mesmo. Eu acredito nisso. Até porque quando eu falava essa historinha, meu pai teve um primo que trabalhava para Casa Branca. E ele conhecia o presidente Bush na época. Eu falava, não é mentira, porque eu mesmo conheço o 2, eu chego no Bush. Então quer dizer, cara, não é mentira. Sim. Realmente você tem conexões muito próximas. Do Bush eu chego no Putin. Então, cara, né, supostamente, mas as conexões acontecem. E se essas conexões que acontecem são verdadeiras e você tiver realmente... Quanto mais conexão você tiver, supostamente, mais próximo da solução para qualquer questão você está. Exato. Então você tem que aproveitar, quer dizer, você tem que... A antena ligada é fundamental. Sabe, você saber observar quem tem, quem não tá, sabe? Quem é a pessoa que vai te acionar, quem é a pessoa que pode te ajudar naquela área. A verdade é que, no caso da comunidade, ou no caso de um líder de comunidade, ele é um prestador de serviço. Eu estou te prestando um serviço full time, então eu te conheço, então aparentemente, entre aspas, você me deve. Se eu te estou prestando um serviço, eu estou te fazendo um favor. Então eu sei que se eu precisar de alguma coisa, você vai tentar se esforçar para me ajudar quando isso... Então esse é o princípio, né, de você conhecer as pessoas, principalmente quando trata-se de comunidade, quando trata de templo, sinagoga, né, você tem pessoas de todas as áreas. Você tem pessoas de todas as áreas que estão indo no mesmo local, porque o local em si é a casa do Eterno. Então, se é a casa do Eterno, acolhe todo mundo. Então, a gente não escolhe apenas ortodoxos que venham rezar. Não é cada um, que não for. A comunidade é composta de três qualidades. Você tem o justo, você tem o intermediário, você tem o resto. Então, cara, e é importante cada um em um. Se falta um, não tem comunidade. É interessante esse conceito de olhar desta maneira, sim, entendeu? E de não excomungar ninguém. Você tem que, na verdade, tomar um cuidado também de, às vezes, achar que o mais rico, o mais inteligente, esse é o justo. Também, na verdade. Não é Às vezes verdade. esse é o perverso. Não é E às vezes o justo é o mais simples. Exato. E o menos inteligente, vamos falar assim. Às vezes esse é o sábio. Sim. E às vezes ele tem um conselho melhor para te dar do que o que tem tudo. Sim. Que a gente corre esse risco por você também no network usar mal suas conexões. Também nesse sentido de que aí eu vou ligar com o cara, e ele nem boa vontade tem para te ajudar, ele nem quer te ajudar, e às vezes a boa ajuda estaria num lugar que está no regular, no cara do meio, ou está no cara até mais... Isso que você falou, tem uma análise do Rebbe a respeito dos 4 filhos que a gente menciona na noite da Páscoa judaica nas nossas orações, no livro Agadá, quando a gente relata o histórico da saída do Egito, lá a gente fala sobre 4 filhos. Né? Então, você tem um filho sábio, você tem um filho perverso, você tem um filho ingênuo, você tem um filho que não sabe perguntar. Então, numa análise, o Rebbe pergunta qual dos 4 é melhor. Então, vai falar o sábio? Não. Então, o perverso não é. Então, quem é? Aquele que não sabe perguntar, ele falou, não, o ingênuo. O ingênuo é o melhor de todos. Quer dizer, às vezes, o melhor não sempre é o mais sábio.
Porque às vezes a sabedoria atrapalha. A sabedoria em excesso às vezes atrapalha, ela pode deturpar a pessoa, ela pode tomar outra porque ela pensa diferente de quanto ela é. Então, aquele que não sabe perguntar, então, coitado, a gente precisa abrir para ele ensinar. Porém, o ingênuo é aquela que chega e pergunta, por que isso? É simples. Então, esse é o cara. Então, às vezes, a saída, né, de um problema que você tem, por isso que é importante você saber quem procurar, está exatamente numa pessoa simples. Às vezes não sempre um bam, que nem você falou. A resposta está em uma pessoa que A gente trouxe uma esse receita caseira. E é verdade, isso não é papo furado. Eu acho assim, esse tema que a gente trouxe, ele tem, eu vou dar um passinho para trás desse tema, porque a gente começou a conversar desse tema de networking, que hoje é uma coisa importante e que tem a ver, que as pessoas estão realmente procurando se conectar com as pessoas e que isso é importante e tudo mais, as redes sociais, que uma conexão super superficial, né? Você não vê nada da pessoa e acha que você está super se conectando com ela. Você segue a pessoa, clica nela todos os dias, ela passa na tua frente e não sabe quem é você, ela nem sabe que você clica, e você olha para ela e fala, nossa, eu nunca vi esse cara, na verdade, eu só vejo ele lá no Instagram. É lá que eu clico aqui, não tenho intimidade com ele nenhuma. Isso aqui não é networking de nada, né? Não é networking de nada, mas a gente tem essa falsa sensação. E essa falsa sensação está desconectando as pessoas e está afastando as pessoas, que eu acho que esse é um outro ponto importante para a gente falar aqui, de fazerem conexões reais, de fazerem conexões que são proveitosas para a vida dela. Porque essas conexões, elas são as conexões que de fato vão te ajudar na vida. Sim. E se você esquece ou diminui ou não dá valor para a criação de conexões reais, amanhã você pode, na solidão, que a gente está falando aqui, que não é o que a Torá prega, que não é o caminho melhor desse mundo, para esse mundo, para a pessoa viver, ela pode estar criando para ela um buraco, única e exclusivamente pela falta de um pequeno esforço de tentar fazer essas conexões reais, de tentar se expor um pouquinho, de tentar conhecer pessoas ao redor dela. Do simples ao perverso, do justo, sábio, incrível, até a pessoa simples. Você tem que fazer essas conexões reais, porque elas vão, com certeza absoluta, em algum momento da tua vida, te ajudar de alguma forma. E não é para ser interesseiro, é porque a gente vive em comunidade. Então as soluções têm que vir de outros. Eu, de fato, não sou médico. Não adianta eu querer me clinicar sobre tudo, eu não sei. E por isso que o médico está lá, porque ele sabe. Então você ter essas conexões reais, seja com rabinos, para assuntos espirituais, seja com empresários, para amanhã você ter algum tipo de conselho a respeito disso, seja com o que for. Tem um amigo que é contador, que amanhã você pode ligar para ele tirar uma dúvida de uma questão. Tem até um menino lá no Shabbat, eu estou indo na sinagoga de Pinheiros, tem um menino lá que ele é contador. Eu acho que ele é o cara mais acionado da sinagoga. Ele não tinha, mas é um imposto de renda. Eu fiz uma guia, eu fiz uma guia lá. O cara trabalha mais no Shabbat do que fora do Shabbat. É impressionante. Então, assim, é isso. Porque você conhece pessoas que podem, de fato, te ajudar. Seja que ele é um contador, seja que ele é um rabino, seja que ele é um médico. Sabe o que eu vejo, Renato? De verdade, de coração aberto, talvez eu esteja enganado, mas eu creio que não. Eu acho que hoje em dia, o jovem que vive na nossa geração, é muito mais difícil ele criar um network quando ele se baseia apenas naquilo que ele vê no mundo virtual. E isso engana muito, porque o mundo virtual não é a realidade. Então hoje a gente vê cada vez menos as pessoas terem contato físico para você entender a pessoa. E no Insta, ou no Face, ou na propaganda, o cara é o top do top. Olha quantas pessoas seguem ele. Mas às vezes esse cara sequer é gente. Pode ser que ele está trapaceando e muitas pessoas querem. A gente vê um ator. Isso. Eu fui na clínica do cara, ele fez operação, o cara nem segue. Ele tem o cara. É incrível. Eu vi uma coisa esses tempos atrás. É importante a gente falar. Existe um estúdio, isso eu acho que você não sabe. Eu acredito, não sei. Se você souber, eu vou ficar fazendo, isso é interessante. Existe um estúdio que é de um avião particular, é de um jato particular, mas é só um estúdio. Ele tem uma virada, os bancos só de um lado, as janelas, o céu nas janelas. Para quê? A sensação que você tem. Não, para os influenciadores irem lá falar que ele tem avião.
Ele vai lá e ele filma. Tô aqui no meu jatinho, só que não tem, é um estúdio para influenciadores digitais. Não é que ele é um estúdio acaso, ele é um estúdio oferecido para influenciadores digitais. E lá, tô aqui no meu jatinho. Mundo falso. Olha que loucura. Você falou da falsidade, obrigado. Isso aqui. Você sabia disso? Não. Não, loucura. Loucura. Então, isso é um pedido. E você está trazendo esse Importantíssimo esse ponto. que a conclusão disso é: mídia social não é networking de nada. Mídia social você continua sozinho. E você continua sozinho. Você acha que você tem 1000 amigos, mas você não tem nenhum amigo. Você tem 2.000, 3.000, 5.000, 8.000, 10.000, você não tem ninguém. Você está sozinho. É verdade. As conexões reais são as conexões físicas, são as conexões Sim, verdadeiras. sim. Essas que vão de fato te ajudar no futuro. E engraçado que, acho que eu falo para os filhos, quer dizer, a juventude, ela está mais interessada no like do que conhecer uma pessoa. Me coloca o like, me coloca o like. Você precisa daquele like, não sei o que a pessoa está mexendo. Você não entrou. Enquanto deveria conhecer a pessoa e ver o que aquela pessoa pode ter. Entender que A loucura é sobre isso, vai tão longe, tão longe, tão longe, que às vezes eu estou do lado da pessoa, vendo o post dela, então eu não estou dando like, porque ela está aqui. Sim. Aí ela fala: você não vai dar um like? Eu falo: meu, mas eu estou aqui. Não, mas tem que dar um like, meu. Você está vendo minha postagem. Põe o like. Eu estou aqui, cara. Entendeu? Não importa, essa aqui não interessa. O que interessa é que eu clico lá. E isso aqui, então, nós estamos chegando, Rabino Dani, nos últimos 5 minutos do nosso programa, que será que hoje é o dia que a gente vai decidir? Não, né? Então vamos matar o assunto aí. A Torá traz que o povo foi feito para ver unido, foi feito para se conhecer. Se não tem 10 caras com diversidade lá no meio, certas diversidades, não existe comunidade. E se você não tiver conexões reais, se você não for ver Hashem, quando você sai de perto, todo mundo sai de perto, Hashem fala: vossa separação me dói, a vossa, porque ele vai continuar com a gente. Não é Hashem que vai estar indo embora, ele não vai estar indo embora, ele vai continuar aqui com a gente. Mas você tem que estar preocupado, sim, de conseguir fazer esse mundo em volta de você para não viver na solidão. Sim. O ser humano não foi feito para viver na solidão. Tanto que Hashem criou a Eva para Adão, para fazer filhos. Tinha que viver todo mundo junto. Não tem esse negócio de separado. Separado e sozinho aqui não é para esse mundo. Não foi feito para esse local. Importante, o mais sábio, cabeça, e o lenhador, valem um cada um. Isso é muito importante. Sabe? Não é que ele é sábio, ele vale 10 ou ele vale meio. Não. Sim. Você está no mesmo versículo, cara. Desde o cabeça até o outro. Você tem que entender a importância desse sujeito aqui. A gente já falou isso bastante quando a gente falou sobre negócios e firmas, etc. Que um bom patrão é aquele que sabe exatamente o papel de cada um e que sem ele as coisas não vão funcionar. No seu networking diário, você incluir todas as pessoas é extremamente importante. Porque você pode ter problema de qualquer gênero, ou situações de qualquer gênero, que você pode precisar de pessoas com habilidades diferentes. E essas habilidades, cada um tem a sua. Então, assim, eu acho que a gente trouxe hoje um tema que, de verdade, eu não acho que ele é superficial, eu acho que ele é um tema real e importante. Estamos aqui chegando em Rosh Hashanah Yom Kippur, que nada mais é do que a junção do povo judeu pedindo todo mundo lá. Temos, sim, o julgamento do universo no dia de Rosh Hashanah, não é o julgamento dos judeus, Não. é todo mundo está sendo julgado naquela hora, e todo mundo está sendo olhado por Deus para saber o que ela fez de bom e de ruim. Então, assim, eu acho que é importante a gente falar que não viva sozinho. Networking foi, sim, mostrar na Torá que é importantíssimo que você crie uma comunidade para você. Faça um amigo, como a voz fala, adquira um amigo. Cara, não pode viver sozinho. Eu já tenho Rabino Dani. Quem quiser, eu vou ter alguns outros também. Não pode só Rabino Dani. Mas eu aconselho que tenha. Que ajuda bem nas horas difíceis, a gente tem que falar. E não se feche. Não se feche. Se abre para o mundo. Deixa a comunidade entrar na tua vida também. Porque isso é importante. Também. Traz a sorte. Traz a sorte, Rabino Dani. E traz mesmo. Você está no lugar certo, na hora certa, tomando as atitudes certas. Traz a sorte para você quando você se propõe a estar num lugar certo, na hora certa, e tomar as atitudes. E realmente conhecer pessoas. Rabino Dani, então, sabe o que a gente vai fazer? Voltar na semana que vem. Já que a gente não vai fazer um programa mais comprido, semana que vem, Rabino Dani, que a gente é insistente, persistente, 8h30 da noite, terça-feira, a gente vai estar aqui. Sim.
também no Instagram, também no YouTube, também no Spotify, Rabino Dani, porque a gente é chato mesmo, a gente não é chato mais ou menos. A gente é chato por todos os lados, entendeu? A gente domina a chatice. E vocês fazem parte do nosso network. São para quem a gente está tentando expandir aqui um pouco dos nossos temas e falas e a inteligência do Rabino Dani, para que a gente possa realmente tentar ajudar vocês aí no dia a dia. Nós. Terça-feira que vem, Rabino Dani, 8h30 da noite, Spotify, YouTube, Instagram. Ó, dá uma empurrada no Instagram, pessoal, que nós estamos chegando nos 5.000. E um pouquinho no YouTube também, que nós estamos chegando no 1.000. A gente já está achando que a gente está conhecido, agora a gente já quer, já está pedindo até demais. Mas terça-feira que vem. Com agradecimentos à BSR Coworking, Avenida Angélica 321 primeiro andar, que nos empresta seus estúdios. É um lugar agradabilíssimo para trabalhar. Quem precisar do Coworking, venha, porque vale muito a pena. Lechaim, família. Estaremos de volta semana que vem. Um abraço a todos.